Neste episódio do Comunicar que nos entendemos, vamos conhecer 4 técnicas de comunicação que influenciam a forma como percebemos os factos. É verdade é que nos próximos meses nós vamos certamente sentir aqui um aumento significativo da utilização destas ferramentas, não só pela avalanche de eleições que vamos ter, mas também por outros motivos, ao nível mundial e económico, pelo que é mesmo essencial identificá-las e compreendê-las bem. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Vamos então analisar 4 conceitos muito utilizados na comunicação moderna e são elas o spin, o whataboutism, o overloading e o framing. Se esta terminologia não lhe diz nada, fique tranquilo que vamos esclarecer e dar conta aqui que, apesar de muitas vezes serem associadas aos debates políticos, estas técnicas aplicam-se em múltiplos contextos, desde as relações empresariais até escândalos com figuras públicas com altíssima exposição mediática e também dos mais variados setores, desde o desporto às artes, até mesmo às nossas interações do dia-a-dia. É verdade, parece estranho, olha que não, e já vamos perceber porquê. Independentemente aqui do contexto, seja ele político, empresarial, desportivo ou até mesmo pessoal, estas técnicas influenciam profundamente a forma como a informação é comunicada e interpretada e por isso importa mesmo percebê-las, identificá-las bem. Então vamos começar pelo spin. Esta técnica consiste em apresentar os factos de modo a favorecer uma determinada perspectiva, ou seja, são dados selecionados criteriosamente que enfatizam ou exageram os aspectos mais positivos, mas repare, são só mesmo os mais positivos de alguém ou de algo. Como é que isto funciona de uma forma um pouco mais prática? Aqui 2 fatores importantes. Por um lado, o spin redireciona a atenção, ou seja, em vez de abordar os aspectos negativos, destaca-se apenas o que é positivo ou favorável, quase como se isolássemos, ou seja, há aqui um isolamento dos restantes dados e da restante informação. E, portanto, isto molda aqui a percepção. Como? Porque, através da escolha cuidadosa de palavras e ênfases, o discurso é preparado para que o público ou que as pessoas interpretem a realidade de forma mais otimista ou menos alarmante. Então, embora o spin seja frequentemente utilizado, como eu já referi, em discursos políticos, também é comum em empresas, figuras públicas com altos níveis de exposição mediática, campanhas publicitárias também e ainda na comunicação interna das empresas, onde se pretende construir aqui uma imagem positiva mesmo perante momentos mais complexos. Obviamente que isto aqui acarreta bastantes riscos, sobretudo porque a seu tempo, que pode ser mais rápido ou mais lento, os aspectos omitidos podem ser descobertos e obviamente aqui expostos. Vamos então para a segunda técnica de comunicação, que é o whataboutism. Então, o que é isto? É uma tática argumentativa que desvia a atenção de uma questão ou de uma crítica respondendo com um "e quanto a?". Ou seja, é usada para relativizar moralmente a gravidade de um evento ou situação comparando-o a outro. Imaginem, alguém me está a acusar de uma determinada situação e eu vou dizer, mas então em fulano de tal, ou esta situação assim ou assado, ou nesta empresa assim ou assado. Ou seja, eu vou quase desviar a atenção e tentar culpar outra pessoa, outra entidade ou outra situação e, portanto, isto visa o quê? Desviar uma crítica ou uma acusação mediante uma contra-acusação ou introduzir uma questão que não está relacionada com aquilo que está a ser discutido. Qual é o objetivo aqui? Evitar uma resposta direta, porque desvia o debate para outro assunto que muitas vezes é menos polémico ou mais vantajoso para quem o utiliza. E qual é a aplicação? Embora seja aqui uma técnica bastante recorrente, mais uma vez, no debate político, e eu estou a trazer também estes temas, porque como referi na introdução, vamos ter uma avalanche aqui de eleições em Portugal e também aqui o contexto global e mundial, tanto económico como político, está aqui com bastantes situações de alguma fragilidade.
é importante percebermos também que o whataboutism também se manifesta em discussões em redes sociais, conversas informais e até mesmo em ambientes empresariais, ou seja, nós no nosso dia-a-dia podemos também, enfim, queremos desviar a nossa atenção por algum motivo ou até numa questão, por exemplo, mais pessoal, quantas vezes dizemos então e tu não fizeste assim, portanto, estarmos aqui atentos que, obviamente, que estas técnicas em determinados contextos são extremamente perigosas, porque estão aqui a criar uma situação que são assuntos muito sérios e de interesse nacional e que todos devemos estar atentos e que nos estão aqui a tentar manipular, e, portanto, estas técnicas acabam por fazer escalar aqui situações de deturpação da forma como compreendemos a realidade e aqueles que são os factos dos acontecimentos. Mas voltamos aqui então ao whataboutism. Esta estratégia dificulta a análise objetiva dos factos, uma vez que o foco é, como podemos perceber, transferido para questões secundárias, para outras pessoas e para outras situações, e que impede aqui também uma resposta direta e fundamentada. Mas não só, é que nesta tática de conversação a pessoa não só responde a um argumento ou ataque, mudando o foco da conversa, como o faz a apontar para a má conduta de outra pessoa. Por isso, dá a entender que toda a crítica que aquela pessoa está a fazer naquele momento é inválida, porque ninguém é totalmente inocente e até fulano ou cicrano ou determinada situação ou empresa também o fez. Vamos então agora para o terceiro conceito, tem que ver com o overloading. Esta técnica consiste em literalmente inundar o receptor com uma quantidade excessiva de informação, sejam dados estatísticos, sejam argumentos, seja documentação, de modo a quê? A dificultar a identificação daquela que é a mensagem central. Como é que isto funciona? Ao sobrecarregarmos aqui as pessoas com demasiados detalhes, o comunicador acaba por induzir uma espécie de cansaço cognitivo. Porquê? Torna-se complicado, obviamente, processar e analisar de uma forma correta, atempada e com capacidade crítica a informação apresentada. Literalmente estamos a inundar com uma série de informação que nós, naquela circunstância, naquele momento, não temos capacidade de a descodificar ou de a interpretar. Então, o overloading, mais uma vez, é muito comum em discursos políticos ou em debates, também em relatórios empresariais ou até mesmo em algumas campanhas, aqui em alguns contextos de publicidade ou de marketing, onde a avalanche de dados pode ocultar lacunas ou inconsistências na argumentação. O efeito do overloading é que, em vez de fomentar aqui um debate claro, a mensagem acaba por se tornar o quê? Confusa, levando o público a aceitar conclusões simplistas, por se sentir, obviamente, sobrecarregado ou sempre sem tempo de assimilar toda aquela informação. Então, agora, por fim, vamos falar sobre o framing, ou seja, o enquadramento. Este conceito diz respeito à forma como se define o contexto e a perspectiva em que os factos são apresentados, influenciando assim a sua interpretação. Vamos tentar perceber um pouco melhor. Portanto, o framing consiste aqui na seleção e no realce de certos aspectos de uma realidade, criando uma espécie de quadro, como se fosse um quadro literalmente interpretativo que orienta aqui a percepção do público. Como é que isto amplifica aqui o impacto? Ele é utilizado em discursos políticos, por exemplo, também na publicidade, também em conversas do dia-a-dia. O framing, no fundo, determina que valores, prioridades ou interpretações sejam atribuídos aos factos. Mas podem estar aqui a perguntar qual é a diferença entre aqui o framing e o spin, aquele que vimos no primeiro conceito. Então, enquanto o spin ajusta o ênfase dos factos, não é? Portanto, dá apenas a informação que convém, omitindo a grande parte da restante informação, o framing define o contexto em que esses factos são interpretados. Esta combinação pode ter aqui um impacto profundo na forma como percebemos a realidade. Mas para que não fiquem aqui dúvidas, mais uma vez, o spin é uma técnica de manipulação que envolve a seleção e a apresentação parcial de factos para moldar a percepção, e o framing é uma técnica de estruturação que se concentra na forma como a apresentação da informação influencia a interpretação, mas sem necessariamente omitir ou distorcer os factos. E esta é aqui a grande distinção. Portanto, o objetivo do spin é persuadir o público a adotar uma visão específica, muitas vezes ocultando informações desfavoráveis. O framing, por outro lado, visa influenciar a interpretação do público através da forma como a informação é apresentada, destacando certos aspectos para orientar a percepção.
Em jeito de conclusão, embora tanto aqui o spin como o framing sejam utilizados para influenciar a percepção pública, estas ferramentas distinguem-se. E aqui é que é a questão na abordagem e na ética. O spin tende a ser mais manipulativo, ao selecionar aqui ou distorcer informações para favorecer a tão falada narrativa, enquanto o framing, embora também possa ser usado para influenciar, mas à partida baseia-se na apresentação e na tal estruturação da informação para orientar a interpretação, sem necessariamente, mais uma vez, esconder aqui alguns dados. Reconhecer estas diferenças é realmente importante aqui também para nós conseguirmos desenvolver um pensamento crítico em relação às mensagens que recebemos diariamente ou que também queremos fomentar em qualquer momento. Portanto, chegamos ao fim aqui deste episódio, onde abordamos, como referi, 4 estratégias de comunicação que moldam as mensagens que nos são transmitidas. Em jeito de resumo muitíssimo rápido, o spin molda a percepção dos factos, enfatiza os aspectos positivos e suaviza ou omite os negativos. O whataboutism desvia a atenção de críticas, direcionando o debate para outros temas e muitas das vezes aponta o dedo a outras pessoas, situações, empresas, etc., dependendo aqui do contexto. O overloading sobrecarrega o receptor com demasiada informação, tornando difícil a identificação e a compreensão da mensagem central. E, por último, o framing, que define o contexto em que os factos são apresentados, influenciando a forma como são interpretados. Despeço-me então deste episódio, mas não sem antes partilhar a seguinte reflexão: uma comunicação transparente e enquadrada de forma correta é absolutamente essencial para uma sociedade informada e, sobretudo, capaz de questionar os acontecimentos. E com esta me despeço, até ao próximo episódio. Esta semana deixo-vos como sugestão de leitura o Jornal de Notícias, esta publicação que existe já desde 1888, é uma referência a nível nacional, um dos jornais que temos mais resistentes e ainda bem. Podem encontrá-lo diariamente nas bancas, na versão papel e também online em jn.pt. Leiam, apoiem o jornalismo independente em Portugal. Fica aqui esta sugestão. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!